Alice abriu os olhos lentamente. A claridade suave da suíte hospitalar parecia sufocá-la, como se cada raio de luz trouxesse consigo uma verdade que ela não queria encarar. Seu corpo estava quente, pesado, como se houvesse passado por algo que exigira todas as suas forças. Quando tentou se mexer, um calafrio percorreu sua espinha. Havia algo errado, muito errado. O ar cheirava a desinfetante e luxo, um paradoxo que combinava perfeitamente com a situação inexplicável em que ela se encontrava. A enfermeira de plantão se aproximou, lançando-lhe um olhar que misturava piedade e hesitação. — Como você está se sentindo, Alice? A voz era baixa, cuidadosa, como se temesse que a resposta pudesse desencadear um caos irreversível. Alice piscou várias vezes, tentando processar tudo. Sua última lembrança nítida era estar na mansão Albuquerque, servindo o jantar para Caio, o homem mais arrogante e intragável que ela já havia conhecido. Depois disso, um vazio. O que aconteceu? Sua própria voz soou estranha, como se não lhe pertencesse. A enfermeira hesitou antes de responder. Você desmaiou há alguns dias. Trouxeram você para cá e... Bem, os exames indicaram algo que você talvez não estivesse esperando. Alice sentiu o estômago revirar. O coração começou a bater acelerado. O que quer que fosse, não podia ser coisa boa. Fale logo, exigiu, sua impaciência crescendo com a angústia. A mulher respirou fundo antes de soltar a bomba. Você está grávida, Alice, de trigêmeos. O tempo pareceu congelar. Alice soltou uma risada incrédula, quase histérica. Isso era impossível. Simplesmente impossível. Isso é algum tipo de piada? Sua voz falhou. Eu sei que é chocante, mas nós refizemos os exames várias vezes. Não há erro. Você está no 3º mês de gestação. Ela sentiu a cabeça girar. O 3º mês? Aquilo não fazia sentido. Seu corpo tremia, uma mistura de choque, pânico e um medo visceral que ela não conseguia explicar. Flashback. 3 meses antes. Alice havia conseguido aquele emprego de forma inesperada. Trabalhar como enfermeira particular para Caio Albuquerque parecia um desafio gigantesco, mas o salário era alto demais para recusar. Desde o primeiro dia, percebeu que Caio era um homem difícil. Ele era frio, rude e tratava todos ao seu redor como meros figurantes em sua vida de luxo. A cadeira de rodas parecia ser uma prisão que o fazia odiar o mundo inteiro. Você vai se arrepender de aceitar esse trabalho, dissera uma das empregadas da mansão. Alice não deu ouvidos. Ela não era do tipo que se deixava intimidar por homens poderosos e temperamentais. Porém, havia algo em Caio que a intrigava. Ele não era apenas um bilionário amargurado. Ele carregava uma dor silenciosa, uma raiva contida que parecia consumir cada célula de seu corpo. Os rumores diziam que ele era estéril. Um erro médico durante a cirurgia, depois de um misterioso acidente, o condenara a nunca ter filhos. Alice se perguntava se essa era a verdadeira razão de sua fúria constante. A noite impossível. Naquela noite fatídica, tudo começou como qualquer outro dia. Alice o ajudou durante o jantar, serviu seu vinho favorito e garantiu que ele tomasse a medicação. Caio estava mais introspectivo que o normal, olhando fixamente para a cidade iluminada através das janelas panorâmicas. Você acha que o destino pode ser manipulado? Ele perguntou de repente. Alice franziu a testa. Eu acho que algumas coisas estão além do nosso controle, respondeu, sem saber exatamente onde aquela conversa levaria. Caio soltou uma risada seca, sem humor. Isso é o que dizem os fracos. Ela revirou os olhos, já acostumada com sua arrogância. E o que você acha, então? Acho que tudo pode ser comprado, até mesmo o impossível. Alice sentiu um calafrio, mas ignorou. Ela não tinha tempo para filosofias arrogantes de um homem rico e amargurado.
Pouco depois, sentiu-se estranhamente sonolenta, mais do que o normal. O mundo ao seu redor começou a girar e antes que pudesse reagir, tudo ficou escuro. A manhã seguinte, quando acordou, estava em sua casa. Sua cabeça latejava e sua memória era um borrão. Tentou lembrar-se do que aconteceu após o jantar, mas tudo o que restava era um vazio perturbador. Eu devo ter tido um mal-estar, murmurou para si mesma. Ignorou a sensação ruim, atribuindo-a ao cansaço. Até que, 3 meses depois, aquela revelação absurda caiu sobre ela. De volta ao presente. Alice sentiu a bile subir à garganta. Ela precisava sair dali. Precisava de respostas. Vestiu-se o mais rápido que conseguiu e pegou um táxi direto para a mansão Albuquerque. Cada batida do coração soava como um tambor no peito. Ao chegar, não esperou que o segurança a anunciasse. Invadiu o escritório de Caio, sentindo o sangue ferver. Ele estava sentado atrás de sua mesa imponente, como se nada no mundo pudesse abalá-lo. Você precisa me explicar o que aconteceu naquela noite. Alice gritou, o desespero transbordando em sua voz. Caio a encarou por um momento, depois sorriu de canto, aquele sorriso diabólico que ela odiava. Finalmente, Alice, achei que demoraria mais para você vir até mim. O sangue dela gelou. Você sabia? Ele se recostou na cadeira, cruzando os dedos. Vamos dizer que eu sempre soube que o impossível é apenas um detalhe. Alice sentiu o chão sumir sob seus pés. O que aconteceu naquela noite e o que mais ainda estava escondido? O silêncio se estendeu no escritório de Caio Albuquerque. Alice sentia o coração martelando no peito, mas ele parecia absolutamente tranquilo, como se nada do que acontecesse naquele momento pudesse abalar sua compostura. Você está rindo? A voz dela saiu trêmula, uma mistura de raiva e incredulidade. Eu estou grávida, Caio! De trigêmeos! De você! Ele sorriu, lento, arrogante, um sorriso que fazia seu sangue ferver. Alice, minha querida, você não sabe o que está acontecendo, não é? Ela cerrou os punhos, seu corpo inteiro em alerta. O que aconteceu naquela noite? O que você fez comigo? Caio girou sua cadeira de rodas lentamente, encarando-a como um predador observando sua presa. O que eu fiz? Nada além de seguir o curso natural das coisas. Alice quis gritar, quis jogar algo nele, mas acima de tudo, quis entender. Você é estéril. Os médicos confirmaram isso. Como diabos isso é possível? O impossível só existe para aqueles que acreditam nele. Ele ergueu uma sobrancelha, como se estivesse se divertindo com o desespero dela. Alice sentiu o pânico crescer dentro dela. Ela precisava de provas, algo concreto. Quero um exame de DNA. Caio riu. Você não precisa de um exame para saber a verdade. Mas Alice não aceitaria mais enigmas. Ela exigiu o teste. 2 dias depois, o resultado estava nas mãos dela. Compatibilidade de 100% com Caio Albuquerque. Alice sentiu as pernas fraquejarem. Isso não faz sentido, murmurou. Caio pegou os papéis de sua mão, observando-os com um interesse quase casual. Agora acredita? Ela levantou os olhos, cheios de fúria. Não acredito em nada vindo de você. Você armou isso de alguma forma. Você manipulou tudo. Ele suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Alice, você está carregando os meus filhos. Isso é um fato. Agora, precisamos pensar no próximo passo. Ela recuou. Que próximo passo? Os olhos dele brilharam com algo indecifrável. O casamento. Alice soltou uma risada amarga. Você está louco. Você acha que vou deixar os herdeiros dos Albuquerque nas mãos de uma enfermeira que mal pode se sustentar? A voz dele era fria, controlada. Você e essas crianças pertencem a mim agora. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. Eu não sou um objeto. Não. Você é a mãe dos meus filhos. O que significa que, goste ou não,
Nossas vidas agora estão ligadas. Alice balançou a cabeça, recuando mais um passo. Eu nunca vou casar com você. Caio sorriu. Vamos ver. Alice tentou fugir. Naquela mesma noite, arrumou sua mala e pegou um táxi para o aeroporto. Mas no momento em que tentou comprar a passagem, sua conta estava bloqueada. Saldo indisponível. Seu cartão de crédito? Negado. Ela tentou ligar para o banco, mas sua conta estava sob investigação por atividade suspeita. Seu celular tocou. O nome na tela fez seu estômago revirar. Caio Albuquerque. Ela atendeu com os dentes trincados. Você congelou minha conta? Do outro lado da linha, a risada dele foi baixa, cortante. Eu avisei que você pertence a mim, Alice. O medo se transformou em pavor. Você não pode me prender desse jeito. Posso, e vou. A ligação caiu. Alice olhou ao redor, sentindo o desespero apertar seu peito. Ela estava cercada, e Caio Albuquerque estava no controle de tudo. Alice sentiu o avião particular pousar suavemente sobre a pista iluminada. O coração batia acelerado em seu peito. Ela não sabia onde estava, apenas que Caio Albuquerque a havia arrancado de sua vida e a arrastado para um destino desconhecido. Quando os motores desligaram, o silêncio da noite caiu sobre ela como uma cortina sufocante. Onde estamos? Sua voz saiu cortante, mas seu medo transparecia. Caio girou sua cadeira de rodas e a olhou com a tranquilidade de alguém que detinha o poder absoluto. Bem-vinda à minha ilha, Alice. Ela olhou ao redor. Era um paraíso isolado, cercado pelo mar cristalino e vegetação exuberante. Mas para ela, era uma prisão. Você não pode me manter aqui, protestou, seu corpo tenso. Eu não estou te mantendo aqui. Apenas estou garantindo que você não tome decisões precipitadas. Alice bufou, sentindo o ódio pulsar dentro de si. Mas nos dias seguintes, algo mudou. Caio não era mais o homem frio que ela conhecia na cidade. Na ilha, ele a tratava com um misto de proteção e desejo perigoso. Ele a observava de longe, mas cada vez que se aproximava, o ar se tornava pesado, como se algo estivesse prestes a explodir. As noites eram silenciosas, cheias de tensão não dita. Alice dormia em um quarto amplo, luxuoso, mas as paredes pareciam apertá-la. Ela precisava escapar. O passado escondido. Uma noite, ao caminhar pela biblioteca da mansão na ilha, Alice encontrou um dossiê escondido dentro de uma gaveta trancada. Ela leu cada página com as mãos trêmulas. O acidente que deixou Caio em uma cadeira de rodas não foi um acidente. Os jornais haviam noticiado que ele sofreu um acidente de carro, mas os documentos diziam outra coisa. O veículo foi sabotado. Alguém queria Caio morto. E mais. A esterilidade dele nunca havia sido confirmada de fato. Os exames médicos tinham inconsistências, como se alguém tivesse alterado os laudos. Alice sentiu o chão sumir sob seus pés. Então ele sempre pôde ter filhos. Mas quem o fez acreditar no contrário? Antes que pudesse processar tudo, uma tempestade começou a cair sobre a ilha. Paixão incontrolável. Alice correu até a varanda onde Caio estava. O vento chicoteava seus cabelos e a chuva começava a molhar seu rosto. Você mentiu para mim. Ela segurou os papéis com força. Seu acidente foi um atentado, e sua esterilidade pode ser uma mentira. Caio não demonstrou surpresa, apenas um cansaço profundo. E por que isso importa para você, Alice? Porque você destruiu minha vida por algo que nem sabe se é verdade. Ele riu, mas dessa vez sem arrogância. Você não entende. Alguém queria que eu acreditasse nisso. Alguém quer me destruir, Alice. O trovão iluminou o céu, e Alice viu algo que nunca esperava. Medo nos olhos dele. Ela sentiu um nó apertar sua garganta. Odiava esse homem, mas naquele momento, o ódio se misturava a algo mais profundo. E quem quer te destruir? Sussurrou. Caio a olhou como se quisesse decifrá-la.
Então, sem aviso, puxou-a para perto. O choque entre seus corpos foi elétrico. O cheiro da chuva, o calor de suas peles. Alice tentou recuar, mas o desejo era incontrolável. Para de me odiar, Alice. A voz dele era rouca, cheia de algo perigoso. Eu não posso. Mas a voz dela tremia. Caio a puxou com mais força, e então o inevitável aconteceu. Os lábios dele tomaram os dela com força e desespero. Um beijo que foi fogo e tempestade ao mesmo tempo. Alice o odiava, mas naquele momento o ódio virou paixão. A noite se dissolveu em desejo. O inimigo oculto. Horas depois, quando a tempestade acalmou e Caio dormia profundamente ao lado dela, Alice sentiu um desconforto estranho. Ela se levantou, vestindo um robe, e caminhou pelo quarto escuro. Algo estava errado. No chão, perto da porta, um envelope branco estava parcialmente escondido. Ela pegou, com as mãos trêmulas, e abriu. Dentro, um bilhete escrito à mão. Saia enquanto pode. Você nunca chegará ao final da gravidez. O medo tomou conta dela. Quem escreveu aquilo? E por que queriam que ela desaparecesse? Alice sentia o bilhete que encontrou na noite anterior pesar em suas mãos como se fosse uma bomba prestes a explodir. O medo que percorreu seu corpo era real, cortante, e a certeza de que alguém queria que ela desaparecesse antes do nascimento dos trigêmeos fez sua respiração falhar. Ela não podia mais esperar. Precisava de respostas, e Caio era o único que poderia dá-las. Na manhã seguinte, Alice invadiu o escritório dele na mansão da ilha. Caio estava de costas para a porta, olhando para o mar pela grande janela de vidro. Você sempre soube, não é? A voz dela cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Caio girou lentamente a cadeira, os olhos escuros brilhando com algo entre cansaço e expectativa. Sempre soube o quê? Alice jogou o bilhete sobre a mesa dele. Eu quero a verdade, Caio. Quem escreveu isso? Quem quer que eu desapareça antes do nascimento dos bebês? Ele analisou o papel com calma irritante, como se já esperasse algo assim. Isso não me surpreende. Você sabia? A indignação de Alice explodiu. Eu suspeitava. Ela sentiu o chão sumir. Você mentiu para mim desde o começo. Sobre tudo. Sobre sua esterilidade. Sobre seu acidente. Sobre aquela noite. Caio finalmente soltou um suspiro pesado e passou as mãos pelos cabelos. Eu nunca fui estéril, Alice. Mas acreditei que era. Ela arregalou os olhos. Como assim? Ele a encarou, e pela primeira vez não havia arrogância em seu olhar. Apenas culpa. Desde o acidente, os médicos me disseram que eu nunca poderia ter filhos, e eu aceitei isso, mas não porque era verdade, e sim porque eu nunca achei que alguém realmente quisesse ficar comigo. Alice sentiu um frio na espinha. Então por que eu? O silêncio dele foi um soco. No começo, você foi um experimento. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Mas eu não esperava isso. Alice recuou um passo, sentindo a traição rasgar seu peito. Você me usou. Não do jeito que você pensa. Ela balançou a cabeça, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Você não tem ideia do que fez comigo, Caio. E você não tem ideia do que eu faria para protegê-la agora. Alice queria odiá-lo. Queria gritar, quebrar tudo. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, uma batida na porta interrompeu a discussão. Era o médico de Caio, o verdadeiro vilão. Dr. Maurício entrou no escritório com sua habitual expressão fria e profissional. Que coincidência, doutor. Justo agora, murmurou Caio, estreitando os olhos. O médico sorriu. Não acredito em coincidências. Alice sentiu um arrepio percorrer sua pele. Algo estava errado. Foi você, não foi? Sua voz saiu trêmula, mas carregada de fúria. Dr. Maurício olhou para ela com um olhar condescendente. Alice, eu apenas fiz o que era necessário. Ela sentiu a bile subir à garganta. Você manipulou tudo.
Você me drogou naquela noite. O médico não negou. Você precisava engravidar, Alice. Precisávamos de uma prova de que Caio não era estéril. Caio se levantou abruptamente da cadeira. Precisávamos? Quem diabos é nós? Dr. Maurício riu. Você acha que seu acidente foi obra do destino? Foi um aviso. Um aviso de que você precisava ser removido do caminho. Sua família, seus próprios tios e primos querem sua fortuna, Caio. Mas havia um problema. O testamento do seu pai. Caio cerrou os punhos. O testamento dizia que se eu tivesse herdeiros legítimos, tudo continuaria comigo. Dr. Maurício assentiu. Exatamente. Mas se você fosse estéril, sua família poderia contestar e dividir tudo entre eles. Alice sentiu um nó se formar em seu estômago. Então você precisava de mim para provar que Caio poderia ter filhos. Sim, mas agora... O médico deu um passo adiante, seu olhar se tornando mais sombrio. Agora que você provou isso, você se tornou um problema. Alice congelou. O que você quer dizer com isso? Caio avançou, ficando entre ela e o médico. Se você encostar nela, eu te mato. Dr. Maurício riu. Não sou eu quem vai encostar nela, Caio. Mas se eu fosse você, ficaria atento. Há pessoas dispostas a tudo para impedir o nascimento dessas crianças. Alice sentiu um pavor avassalador tomar conta de si. O ataque final. As semanas seguintes foram um pesadelo. Alice não conseguia dormir, com medo de que algo acontecesse a qualquer momento. E então, o inevitável aconteceu. No 8º mês de gravidez, ela estava no jardim da mansão quando sentiu um arrepio na nuca. O instinto lhe dizia que não estava sozinha. Quando se virou, viu um homem mascarado vindo em sua direção. Antes que pudesse reagir, ele a agarrou. Alice gritou. A luta foi curta. Ela tentou resistir, mas seu corpo pesado e frágil não ajudava. Ele a arrastou para um carro preto estacionado próximo. Mas então, tiros ecoaram pelo ar. O homem a soltou e fugiu para dentro da floresta. Caio apareceu segundos depois, a arma ainda em punho, os olhos fervendo de ódio. Você está bem? Sua voz era pura fúria e desespero. Alice caiu nos braços dele, tremendo. Eles tentaram me levar. Caio cerrou os dentes. Isso acabou. Agora ninguém mais vai tocar em você. Mas no fundo, Alice sabia. Isso estava longe de acabar. O vento uivava furioso do lado de fora da mansão, sacudindo as janelas como se tentasse invadir a cena de pura tensão que se desenrolava no grande salão. Alice estava de pé, uma mão protegendo a barriga já prestes a explodir, a outra segurando firmemente o braço de Caio. Do outro lado da sala, Dr. Maurício e 2 homens encapuzados apontavam armas para eles. Acabou, Caio. O médico falou com frieza. Você deveria ter morrido naquele acidente, mas agora vamos garantir que seu legado não continue. Alice ofegou. O pavor crescia dentro dela, esmagador, mas Caio não recuou. Você nunca vai tocar nos meus filhos. Sua voz saiu baixa, carregada de um ódio profundo. O médico sorriu, cínico. E como pretende impedir isso preso nessa cadeira de rodas? Alice sentiu Caio tenso ao seu lado. Ele apertou sua mão por um breve instante, como se quisesse transmitir força. E então, tudo aconteceu rápido demais. A redenção de Caio. Antes que Alice pudesse reagir, Caio sacou uma arma de dentro da cadeira de rodas e atirou. O primeiro tiro atingiu um dos capangas no ombro. O segundo passou de raspão pelo braço do médico, que gritou de dor. O outro capanga correu em direção a Alice. Ela tentou fugir, mas seu corpo pesado e a dor que começava a se espalhar pelo baixo ventre a impediram. Caio! Gritou, sentindo a primeira contração intensa. Mas ele já estava em ação. Com uma força que ninguém esperava, Caio jogou o corpo para frente, usando a própria cadeira para derrubar o capanga que tentava alcançar Alice. Em um movimento rápido, agarrou o homem pelo pescoço e o jogou contra a mesa de vidro,
que estilhaçou sob o impacto. Dr. Maurício tentou fugir, mas Caio apontou a arma para ele. Se der mais um passo, eu te mato. O médico paralisou, segurando o ombro sangrando. Alice sentiu outra contração violenta. Caio, está acontecendo! Ele olhou para ela e, pela primeira vez, o desespero tomou conta de seu rosto. Droga! Ele largou a arma e foi até Alice, segurando-a com cuidado. O nascimento milagroso. A dor era insuportável. Alice gritava, o corpo se contorcendo enquanto Caio a segurava nos braços. Aguenta firme! Vamos levá-la ao hospital! Caio ordenou, mas era tarde demais. A bolsa rompeu ali mesmo, no meio do salão, entre os cacos de vidro e os corpos desacordados. Alice chorava, sentindo o corpo explodir de dor. Eu não consigo. Consegue sim. Caio segurou seu rosto, forçando-a a olhar para ele. Seus olhos estavam cheios de emoção, desespero e algo mais. Estou aqui, Alice. Sempre estarei. A cada segundo, a dor aumentava. O tempo pareceu desacelerar, e então o primeiro choro ecoou pelo salão. O primeiro bebê nasceu. Logo depois, o segundo. E então, o terceiro. Alice soluçava de exaustão. Caio segurava os 3 pequenos nos braços, os olhos marejados. São perfeitos. Sua voz falhou. Alice sorriu fracamente. São nossos. E então, algo impossível aconteceu. O inesperado. Caio ainda estava ajoelhado no chão, segurando os filhos, quando sentiu algo estranho. Seus músculos tremiam. Seu corpo inteiro pulsava com uma energia diferente. Ele tentou se mover. Sentiu os pés tocando o chão, como se algo dentro dele tivesse despertado. Ele respirou fundo. Se eu posso te amar, então posso andar. Alice arregalou os olhos, o coração quase parando. Caio! Ele engoliu seco, e então, apoiando-se na cadeira, ele se levantou. Seu corpo vacilou no início, as pernas cambaleando, mas a força dentro dele era maior do que qualquer limitação. Alice chorava, sem acreditar no que via. Caio deu o primeiro passo, e então o segundo. E no terceiro, ele já estava segurando os trigêmeos em seus braços, de pé, sem apoio. Alice soluçou. Você conseguiu. Caio olhou para ela, os olhos brilhando de lágrimas. Eu sempre pude. Só precisava de um motivo para tentar. O fim ou um novo começo. Os meses passaram. Alice e Caio estavam juntos, criando seus filhos longe do caos e dos inimigos que quase os destruíram. Mas algo não estava certo. Uma noite, enquanto colocava os bebês para dormir, Alice encontrou um envelope lacrado. Com as mãos trêmulas, abriu. Dentro, um exame de sangue dos trigêmeos. Seu coração parou. Anomalia genética detectada. Composição incomum. E no final da folha, uma observação que fez seu sangue gelar. Os trigêmeos carregam um DNA modificado, e ninguém sabe como isso foi possível. Alice deixou o papel cair no chão. Lágrimas escorriam por seu rosto. O que isso significava? Mas no fundo ela já sabia. A história deles estava longe de acabar.